Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e Eu te louvo, ó Deus, de todo meu coração, de tuas maravilhas eu cantarei e teu nome bendirei. Eu te louvo, ó Deus, de todo meu coração, és minha alegria e todo meu prazer. Aleluia. A palavra de Deus nos saúda nessa noite do próprio Jesus, que diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A cada culto, onde Jesus Cristo nos serve com a sua ceia, Ele quer aliviar as nossas cargas, que possamos depositar hoje, de muitas maneiras, as nossas cargas aos pés do nosso Senhor Jesus. Podem sentar, sejam bem-vindos, você também que nos acompanha de casa. E assim vamos iniciar esse culto cantando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a teu dispor.
Nessa noite queremos nos alegrar com as pessoas do Trilha 8, esse curso que foi tão falado aqui na nossa comunidade, como passear num trilho de trem, fazer uma viagem à Terra da Fé. Muitas pessoas participaram e nessa noite, de maneira especial, nós queremos encerrar com a bênção de Deus, com a oração, para que essas pessoas também vão agora e continuem servindo ao Senhor Jesus Cristo, talvez de uma maneira mais capacitadas ainda, assim como aprenderam e se alimentaram nesse curso. E nesse momento, enquanto nós vamos cantar o hino Buscai Primeiro o Reino de Deus, eu convido que cada um de vocês, que recebeu aí uma laranja e também uma maçã, um fruto, você vai escrever alguma coisa que você quer agradecer a Deus. Porque com certeza durante a semana nós tivemos muitos motivos de agradecer, ou não. Muitas bênçãos recebidas. Poderíamos enumerar aqui várias, nem caberia no fruto. Mas apenas uma, coloque aí, ou duas. Quem participou do Trilha, de maneira especial, algo do Trilha, que marcou, que foi especial e que quer agradecer a Deus. Então, enquanto cantamos o hino Buscai Primeiro, você pode escrever aí no seu fruto, cantando e escrevendo uma gratidão a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, 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 aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Mundo. Aleluia, 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 aleluia. Você já escreveu a tua gratidão a Deus aí no fruto? Agora nós vamos ter uma palavra de oração. Pense sobre isso que você escreveu, agradeça a Deus no fundo do teu coração. Que às vezes a gente só valoriza as coisas quando não tem mais. Quando não tem mais. Quantas pessoas no mundo afora não têm uma comunidade cristã? Não podem ler a Bíblia, são proibidas. E nós temos essa liberdade, nós podemos aprender, nós podemos crescer na fé. E isso aconteceu também através do Trilha 8. E agora nós queremos ter um momento de oração. Assim mesmo como estamos, você ore no teu coração também por isso que você escreveu. Vamos orar em conjunto também aqui. Senhor, neste culto viemos para buscar a tua misericórdia e mais uma vez receber o teu perdão através da ceia do Senhor. Te agradecemos porque tu nos presenteias com tantas dádivas que nem conseguimos contar. Muitas delas nem percebemos e nem agradecemos no dia a dia. Ensina-nos, Senhor, a contar as bênçãos e buscar a gratidão e a alegria a cada dia. Obrigada por essa turma maravilhosa do Trilha 8. Que ela seja uma bênção a esta comunidade e ao teu reino aqui neste lugar. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém. E agora vamos cantar dia a dia, um hino muito bonito, que nos fala que Deus está conosco, apesar de todas as dificuldades. Enquanto isso, então, cantando esse hino, você pode trazer o seu fruto
e colocar nessa árvore, que por enquanto não tem fruto nenhum. A nossa vida, se não tem gratidão, ela é como uma árvore seca. Ela não transmite sombra, acolhimento, alegria. Mas com gratidão, ela sim vai contagiar outras pessoas. Então cantemos, e quem quiser pode pendurar, então, com toda a calma, o seu fruto nessa árvore. Dia a dia passam-se os instantes, e o meu Deus me ampara em meu sofrer, pondo nele a minha fé constante. Nada temo, nada vou temer. É meu Pai de coração bondoso, que me supre tudo em seu amor. Viva alegre ou em sofrer penoso, dá-me paz e alento, meu Senhor. Cada dia Deus está bem perto, e conselhos nele posso ter. Segurança e auxílio em tempo certo, me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Possas tirarei a cada dia, promessa dele mesmo é, ó Deus, em cada sofrimento, confiar em teu cuidado e amor, que com fé eu permaneça atento às promessas tuas, Redentor, e que possa em lutas, dores, trevas, aceitar das tuas mãos, ó Deus, um a um os dias que me entregas nesta vida minha rumo ao céu. Graça e paz. O curso Trilha 8, para aqueles que não fizeram, quem sabe ainda no ano que vem vão ter a chance. Ele tinha esta pastinha aqui, e foi entregue depois de cada palestra também um resumo. E esse curso nos ajudou a fazer algumas descobertas na terra da fé. E nestas duas últimas lições, nós ouvimos sobre como tornar-se cristão e como permanecer em Cristo. Formas de permanecer em Cristo, o curso nos trouxe a oração, a comunhão, a palavra de Deus, fazer o bem. E o texto que nós vamos ouvir hoje de Mateus, ele traz de tudo um pouco do que nós ouvimos também neste curso. O texto de Mateus diz assim, quem quiser acompanhar, Mateus 14, 22, 23. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado,
enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. E caindo a tarde, lá estava ele só. O nosso mundo, pode ir passando aqui os slides. O nosso mundo vive uma tendência de solidão. Até se fala hoje em dia em epidemia da solidão. Na Inglaterra, a terra da rainha que faleceu neste ano, que agora é terra do príncipe, tem sido promovida inclusive políticas públicas, com vídeos, com propagandas, para vencer a solidão. Uma ONG daquele país fez uma pesquisa. E a pesquisa demonstrou que 52% dos entrevistados gostariam de ter com quem conversar. Isso significa mais da metade das pessoas que foram entrevistadas gostariam de ter pelo menos uma pessoa com quem elas pudessem conversar. 51% responderam que sentiam falta de ouvir as risadas de alguém. 46% se queixavam de não receber um abraço. Você já deu um abraço hoje? Já recebeu? Fica de pé e dá um abraço na pessoa do teu lado aí. Levanta. Só da pessoa do teu lado aí. Porque vai que essa pessoa que está aí no seu lado está precisando de um abraço. Eu também preciso de um abraço. Ainda bem que o Richard é aqui, Richard. Vem me dar um abraço. Isso. Se você está em casa e tem alguém na sua casa, dê um abraço. Se você não tem, amanhã você procura alguém para dar um abraço, se não puder ainda hoje. Fatores que contribuem para que se fale hoje em dia numa epidemia da solidão. Podemos enumerar basicamente 3. Um é que os núcleos familiares são cada vez menores. As famílias são cada vez menores. E, além de pequenas, os pais terceirizam a educação dos filhos desde cedo. Então, se cria pouca comunhão, até mesmo nas pequenas famílias. As famílias menores, consequentemente, menos contato, vida mais solitária. O segundo fator é a longevidade. Cada vez mais as pessoas estão vivendo mais tempo, têm boa saúde, e então a longevidade ajuda as pessoas a ficarem sozinhas, porque nós vivemos numa sociedade do trabalho, e quem então não trabalha, está aposentado, está vivendo muito, mas muitas vezes com muito tempo sozinho. E até mesmo, às vezes, os filhos não têm outra alternativa e os pais vão para uma casa de repouso. E o terceiro motivo, então, é a piora da vida afetiva dos jovens. Isso também a gente constata que os jovens cada vez têm relacionamentos menos duradouros. A sua vida afetiva está cada vez mais vulnerável.
E os jovens, se a gente faz uma pesquisa entre eles, vamos ouvir que eles preferem cuidar de gatos e cachorros do que de pessoas. Isso na nossa própria casa, não é verdade? É um tempo que a gente está vivendo e tudo contribui para que a vida seja mais solitária. Por isso, a preocupação com a solidão. O que é a solidão? O que é a solidão? É uma condição associada à dor e tristeza. É um sentimento de vazio. É o desejo de ter a companhia das outras pessoas, mas não dispor das pessoas de quem a gente gostaria de ter perto. O que é a solidão? É a diferença entre a quantidade e qualidade das relações sociais que queremos e realmente conquistamos. Uma coisa é a quantidade de relacionamento que queremos e a qualidade que queremos, mas a outra coisa é o que nós conseguimos verdadeiramente conquistar. E exatamente por não conseguirmos conquistar o que queremos, é que muitas vezes nos sentimos só. E a gente não consegue por diversos fatores. Pode ser fatores genéticos, que tem pessoas que têm dificuldades, às vezes, de se relacionar, mas também pode ser fatores sociais. Às vezes se perde o emprego de que gostava, se perde todas as relações do trabalho. Pessoa que trabalhou durante muitos anos, criou toda a sua vida dentro de uma empresa, aí de repente sai daquela empresa porque se aposentou, e aí não tem mais com quem compartilhar muitas vezes a vida. Outros viveram uma vida familiar muito restrita, muito isolado, e aí com a morte perde vínculos afetivos e se sente só. Os fatores podem ser diversos, que nos levam a enfrentar a solidão e entrar no estado de solidão. Mas, no português, além da palavra solidão, tem uma outra palavrinha que nós queremos refletir hoje, que é a solitude. Solidão é uma coisa, solitude é outra. E no nosso dicionário tem as duas palavras, solidão e solitude. Ela é originária do latim. Solitude pode ser descrita como a glória de se estar sozinho. A glória de se estar sozinho. Solitude é basicamente escolher estar sozinho e ser feliz com a escolha que fez de estar sozinho. É algo feito de forma deliberada, consentida, positiva. E o nosso texto diz que lá estava Jesus só. Jesus está vivendo um momento de solitude aqui, conforme o nosso texto. Podem olhar o texto aí. Ele saiu a fim de ficar sozinho, orar, e o texto diz, lá estava ele só, curtindo o seu momento de solitude. Como diz aqui, estava vivendo um momento de glória por estar sozinho.
Nós precisamos momentos de glória por estar sozinho. Diferente é o momento que Jesus vive quando ele está na cruz. Na cruz ele não está vivendo um momento de solitude. Na cruz ele está vivendo um momento de solidão. Cercado de malfeitores, zombadores, em meio aos seus adversários. Todos os discípulos o abandonaram. Solitude e solidão. Uma diferença que faz diferença. Solitude e solidão. Uma diferença que faz diferença. Solidão é quando você está sentindo a falta do outro. Solitude é quando você está encontrando a si mesmo. E tem momentos que a gente precisa parar, estar sozinho, como Jesus aqui fez nesta oração, nesse momento que ele foi orar. Ele precisava estar sozinho, ele precisava se recompor, ele precisava um momento para ele. E isso é muito diferente do que estar na solidão quando você está necessitando do outro. Nós não lemos todo o texto, mas em casa vocês podem ler. Esse texto é o texto onde Jesus ora, se afasta da multidão e depois que ele está lá sozinho, os discípulos pegaram o barco e se mandaram. E aí eles enfrentam aquela tempestade e eles estão lá com medo. E mesmo eles estando todos juntos, eles estão na solidão. Porque eles clamam pela presença de Jesus. Eles estão juntos, mas eles querem que Jesus esteja ali com eles, porque eles estão com medo em meio à tempestade. E Jesus está lá, só, vivendo seu momento de solitude, mas ele está em paz. E aí Jesus sai e vai ao encontro dos discípulos que estão com medo e apavorados, e ele vai andando por sobre as águas. Andando por sobre as águas. O momento de solitude dele fortaleceu ele de tal forma que, enquanto os discípulos vão de barco, ele vai andando por sobre as águas. E aí o Pedro quer ir ao encontro dele e Jesus diz, vem. E também o Pedro andou sobre as águas, diz o texto. O momento de solitude é o momento de a gente encontrar-se consigo mesmo. Temos aqui a nossa psicóloga Bárbara, uma das frases do Freud, Sigmund Freud, ele diz, olhe para dentro, para as suas profundezas. Aprenda primeiro a se conhecer. Olhe para dentro, para as suas profundezas, aprenda primeiro a se conhecer. Quem não se conhece está correndo muito perigo em ficar na solidão. Solitude ajuda a gente a se conhecer e a enfrentar a solidão. E outro psicanalista, Carl Jung, ele diz, solidão não vem do fato de não ter pessoas à sua volta,
mas da sua incapacidade de conseguir comunicar o que é importante para você. Você pode estar no meio de muita gente e ainda assim estar na solidão, porque você não consegue comunicar para aqueles que estão à sua volta o que é importante para você. Por isso, mesmo em casa, com várias pessoas convivendo ali, você pode ter momentos de solidão. E você pode estar em casa totalmente sozinho, sem ninguém. E não sentir solidão, porque é um momento de solitude, onde você está se encontrando consigo mesmo. Por isso, o curso Trilha 8. Essa viagem à Terra da Fé, que quer nos ajudar a refletir sobre também a nossa existência e fazer com que a gente aprenda a viver momentos de solitude e enfrentar a solidão. Lendo um livrinho que eu recomendo quando o pastor Rony vier vender livros para vocês, ele não é muito grosso, talvez vocês vão penar um pouquinho para entender todo o conteúdo dele, que é bem denso, mas vale a pena. Vida em Comunhão, escrito pelo pastor Dietrich Bonhoeffer, que é conhecido, já citado muitas vezes aqui na nossa igreja, que é um pastor luterano que foi morto na Segunda Guerra Mundial. Ficou preso e foi executado por causa do seu testemunho de fé também no regime nazista. E nesse livrinho, Vida em Comunhão, ele escreve: a pessoa que não suporta a solidão deve tomar cuidado com a comunhão. Interessante, né? A pessoa que não suporta a solidão deve tomar cuidado com a comunhão. Isso significa, se ela não suporta a solidão, é porque tem algo errado com ela mesma. E isso que está errado com ela vai depois atrapalhar também a vida em comunhão. Muito profundo isso. Mas ele diz ainda mais: o contrário também é verdadeiro. A pessoa que não se encontra na comunhão, que tome cuidado com a solidão. Mas ele está dizendo: olha, se você não consegue conviver com outras pessoas, se você não participa de uma comunidade, se você não está junto com outros, cuidado, a solidão pode vir. Se você não está bem consigo, pode dar problema na comunhão. Se você não consegue estar bem na comunhão, pode dar problema quando você está sozinho. Só na comunhão aprendemos a estar sozinhos, no sentido correto. E somente na solidão aprendemos a viver de modo correto a comunhão. Na comunhão, aprendemos a viver sozinho. Vivendo sozinhos, aprendemos a viver em comunhão. Uma coisa não precede a outra. Ambas começam ao mesmo tempo, diz aqui o Bonhoeffer. Ambas começam ao mesmo tempo, a saber, com o chamado de Jesus. O chamado de Jesus nos tira da solidão para a comunhão. O chamado de Jesus faz com que nós, depois de estarmos na comunhão,
Tem momentos que precisamos estar sozinhos, ter os momentos de solitude, para nos recompor e nos reencontrar. E é por isso que diz o texto nosso, que Jesus saiu e foi orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. E eu quero ler aqui ainda o que o Bonhoeffer escreve sobre a comunhão na página 73. Ele diz assim: na comunhão cristã, tudo depende de cada pessoa se transforme um elo indispensável de uma corrente. Na comunhão cristã, tudo depende de que cada pessoa se transforme um elo indispensável na corrente. Ele diz, na comunidade, cada um é importante. É um elo de uma corrente maior. E olha mais o que ele vai dizer aqui. A corrente será inquebrável só quando o menor elo engrenar com firmeza também. Uma comunidade, olha só o que ele diz aqui para nós. Uma comunidade que tolera a existência de membros que não são aproveitados, irá à ruína através deles. Ninguém na comunidade sem ter o seu espaço. Será, pois, conveniente que cada pessoa receba uma tarefa determinada dentro da comunidade, para que em momentos de dúvida, saiba que também ela não é inútil e inaproveitável. Tivemos a Cookie Pão aí esta semana, final de semana, muita gente trabalhou. Olha a inversão que este pastor faz aqui. Normalmente a gente acha, eu vou ajudar no pão e na cuca, né? Quando a gente assume uma tarefa na comunidade, a gente, antes de estar ajudando outros, a gente está ajudando a si próprio. É isso que ele está dizendo. Quem encontrou uma tarefa na comunidade, está se preparando para aquele momento de dúvida, de que se acha que não tem valor, que é uma pessoa imprestável, que é inútil. Ele vai dizer, não, mas eu ainda, na comunidade, eu tenho meu espaço. E pode ser com um abraço na pessoa ao lado, pode ser com um cumprimento, pode ser ajudando a fazer a cookie pão, pode ser assumindo um cargo no presbitério, na música, ajudando no jardim. Sabe, tinha alguém ali que não estava ajudando na cookie pão, mas foi lá dar uma roçada nos galhos lá, se sentiu importante, ajudando daquela forma a comunidade. E todo mundo percebeu isso. Quando a gente ajuda numa comunidade, ajuda outros, a gente está fazendo algo para nos fortalecer. E quando vier os momentos de solidão, a gente saber que temos valor. É por isso que o apóstolo Paulo diz, na comunidade, os fracos precisam dos fortes. E os fortes precisam dos fracos. Os fortes ajudam os fracos,
E os fracos estão na comunidade para serem ajudados pelos fortes. A exclusão dos fracos é a morte da comunhão. A exclusão dos fracos é a morte da comunhão. Quem alguma vez na vida experimentou a misericórdia de Deus, dali por diante só desejará servir. Quem uma vez experimentou a misericórdia de Deus, sabe que foi servido por Deus, dali por diante só desejará servir. Leia. E a gente pode servir ouvindo alguém, a gente pode servir ajudando alguém, a gente pode servir, às vezes, carregando, suportando alguém na sua fraqueza. E quando a gente serve desta forma, ouvindo, ajudando, suportando, talvez a gente vai poder servir com o serviço mais sublime que alguém pode fazer, que é servir com a palavra de Deus. Porque quando a gente proporciona isso entre irmãos, a gente vai perceber que a gente é fraco, a gente peca, a gente ofende, a gente precisa confessar pecados, e onde há confissão de pecados, há reconhecimento de pecados concretos, ali há espaço para se anunciar o perdão de Deus. O perdão de Deus. E quando o perdão de Deus é anunciado a alguém, o cristão cumpre a sua tarefa maior neste mundo. Que nós, como comunidade, fomos chamados para anunciar o perdão de Deus. Bem-aventurados aqueles que participaram do curso Trilha 8 e também puderam ouvir, mais uma vez, sobre a importância de servir neste mundo com o perdão de Deus. O mesmo perdão que Jesus hoje vai nos servir aqui na sua ceia, dizendo: aqui está o meu corpo e o meu sangue, que é dado por ti, que é derramado por ti, para o perdão dos teus pecados.